Boa noite, vamos lá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Deixa eu organizar aqui, deixa eu convidar. Sejam bem-vindos. Dando continuidade um pouquinho sobre os nossos projetos. Então, esse é um projeto que a gente vem trabalhando sobre envelhecência. Olá! Hoje, desculpa o atraso. Tudo bem, meu amigo? Eu estava com um paciente que chegou agora, de um pós-operatório, mas está tudo sob controle já. Tranquilo. Também estava aqui organizando aqui meu espaço. O dia, segunda-feira, né? Dia aí de segunda-feira. Depois do feriadão, né? Depois do feriadão. Mas hoje eu já estive fazendo uma palestra no IFAC. Deixei lá, corri e vim para cá para estar aqui também. Ótimo, ótimo. Então, o Instagram está convidando todo mundo, as pessoas vão entrando. E aí, Gina, então, o dia foi longo hoje, tá? então, Aviãozinho, né? O dia foi longo hoje. Foi, que bom. O dia foi produtivo, o dia foi bem legal e assim, é gostoso quando a gente termina o dia, por mais que tenha sido bem dinâmico, né? Mas com a sensação de dever cumprido, de que foi feito o que deveria ter sido feito realmente. Porque às vezes o que acontece, você trabalha muito, mas chega no final do dia e dá aquela sensação assim, puxa, fiz tanta coisa hoje, mas parece que não rendeu, Sim. Né? A sensação de que não fez o que realmente deveria fazer e está cansado. E essa sensação é ruim. Mas quando você chega no final do dia e missão cumprida, valeu a pena. É bom. Então, vamos iniciar nossa live. Eu acredito que é a nossa quarta live. A nossa convidada hoje é a Gina Valente. Ela vai falar um pouquinho, a gente escolheu um tema sobre recomeços, né? Por que a gente escolheu esse tema? A gente está falando sobre envelhecência, né? Então, a questão que mudança de hábitos, mudança de profissão, mudança cultural, tudo isso é um recomeço. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre essas questões dos recomeços sem medo. É muito difícil recomeço sem medo, mas é necessário a gente entender isso. Talvez a incerteza, a dúvida possa gerar um pouco de medo, né? Então, o que eu falo muito, né, nos dias a dia sobre a envelhecência, os pacientes as pessoas elas podem ter um recomeço planejado, eletivo, que a gente chama, né? Eu escolho a partir de hoje, eu vou fazer algo novo. Isso é um recomeço. Um novo começo é um recomeço. Ou você pode com um diagnóstico de uma doença, chegar lá e falar assim, ó, tá assim, tá assado, a coluna travou, né? A coluna travou e você tem que mudar algumas coisas. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Gina, se apresenta um pouquinho, fala pro pessoal quem você é, para te conhecer melhor, tá bom? Fica à vontade. Então tá, vamos lá. Meu nome é Gina Valente, sou administradora, empresária, sou mentora de líderes, de equipes, faço treinamentos de equipe, consultorias nas empresas. A minha formação acadêmica é administração, mas aí ao longo dos anos eu fui vendo que da administração a parte que eu mais gosto é da gestão de pessoas. Então comecei a me aprofundar no conhecimento humano, a parte comportamental, personalidade, sistemicamente, por que as coisas acontecem como tem que acontecer. Onde que a gente dá aquela virada de chave, porque, Leandro, você, como profissional da área da saúde, sabe que muitas mudanças não acontecem pela ignorância de não saber o que deve ser feito. A mudança não acontece por algo que não me faz agir, entrar em ação. Uma pessoa que quer eliminar quilos, ela
sabe que a alimentação, tem que cuidar da saúde, tem que fazer atividade física, tem que procurar um profissional. Ela sabe tudo isso, mas por que que não faz? Um profissional de qualquer área dele, ele sabe o que deve fazer, às vezes, para se especializar num determinado conteúdo, as horas que ele tem que se dedicar, um concurseiro, né? Sabe que precisa ali criar um sistema de estudo, um processo para que ele alcance o que ele quer. Mas por que que ele não faz? Então, dentro de um grupo, dentro de uma organização é um sistema vivo de pessoas. Então, a gente precisa conhecer de gente para que os projetos sejam executados. Porque senão você tem inúmeras ideias, planos que são destruídos no café da manhã, antes de qualquer ação. E uma coisa interessante, né? Eu acho que nós da saúde, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, todos ali profissionais envolvidos, a gente está cada vez mais especialista em doença e não em gente. O que eu mais escuto no dia a dia do consultório, da clínica, é a pessoa relatando a falta de empatia, falta de acolhimento. Talvez o cara é um especialista monstro ali naquela doença, mas um fator gente, ele às vezes não entrega. Exatamente, o fator humano é muito carente. A gente fez, dentro da administração, faço parte, sou coordenadora do grupo de mulheres, ADM Mulher, que é do conselho do CRA, conselho que eu faço parte. Na semana passada, que foi a semana do administrador, nós tivemos uma série de eventos e um dos eventos foi de uma roda de conversa entre mulheres falando sobre sororidade. E como foi rico e como foi grandioso esse momento com mulheres falando sobre essa questão da empatia, desse olhar empático, desse acolhimento, desse não julgamento, dessa forma de você se relacionar, tirando as barreiras, tirando esses paradigmas, esse patriarcado que foi construído, que mulheres são rivais, mulheres são inimigas. Então, assim, essa questão tem sido trabalhada em diversos ramos, né? Diversos segmentos. Então, eu acredito que, assim, o profissional da área da saúde, ele lida com pessoas que estão carentes, estão nervosas, ansiosas, preocupadas com esse diagnóstico. Então, exercitar isso, trabalhar isso, é um desafio ainda maior. E eu e minha esposa, a gente lê todo dia antes de dormir, a gente tem um combinado, a gente faz uma leitura conjunta. E a gente está lendo um livro do Roberto Chinachick. Conheço, Roberto Chinachick. E é Desistir Nem Pensar, o nome do livro dele. E ele fala sobre indecisão, as pessoas indecisas, né? E trazer para o recomeço, né? Então, assim, antes de falar de envelhecer, falar de recomeço de forma geral. Eu vou mudar de profissão. Poxa vida, mas será que se eu mudar vai dar certo? Aí ele fala assim, qual é o segredo? Ele fala muito legal, ele resume assim, para o indeciso. Tem gente que ele fala que está caminhando numa esteira ergométrica, se esforça e não sai do lugar, tá na esteira. Aí ele fala, às vezes a pessoa não sai dessa esteira pela indecisão. E ele fala o seguinte, quando você está indeciso, coloque coragem. Exatamente. Ele fala isso, se você está indeciso, coloque coragem. Porque a coragem vai te conduzir dentro desse cenário. E tem uma outra coisa que ele coloca, se falta energia, se falta vontade para fazer acontecer. Porque assim, beleza, vou começar, estou decidida, mas falta frequência, falta constância no dia a dia. Aí ele falou que coloque paixão. Ele falou que o melhor combustível para a constância é a paixão. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Ele é muito bom. Já fiz vários cursos com ele, livros sobre palestras, sobre apresentação. Ele tem um conteúdo gigante. A história dele é uma história maravilhosa também, né? De recomeço também, porque ele tem uma formação, foi para outra área. E eu acredito que, assim, você ter um sonho, é preciso você se tornar do tamanho que exige para concretizar, para materializar esse sonho. Se tornar do tamanho do teu sonho. E para isso é preciso você se desafiar no sentido de não se economizar.
e fazer o que precisa realmente ser feito. E um dos grandes sabotadores de você não materializar é você estar justificando o tempo todo aquilo que precisa ser feito. Então, antigamente, as pessoas tinham uma carreira e seguiam a vida inteira até a velhice, né? Hoje em dia, as coisas são diferentes, a pessoa entende-se já que pode se mudar no momento que quiser. É advogado, quer ser dentista, ou é dentista, quer ser advogado, quer passar para outra área, outra formação, e está tudo bem. As formações e as profissões estão mudando na velocidade da tecnologia, né? Sim. Mas o que precisa? Eu acredito muito no poder do autoconhecimento. É no poder de saber aquilo que eu faço com facilidade, que me dá prazer, meu ikigai. É aquilo que eu trabalho, é aquilo que eu entendo, que eu conheço, e que eu sou ainda remunerada por isso. Que de tudo que eu tenho ao meu redor, me traz ainda essa remuneração, que é o que precisa para a minha satisfação pessoal. Sim. Porque o sucesso só de um lado não funciona. O sucesso, eu preciso ter o sucesso na minha vida profissional, pessoal. Eu preciso desse equilíbrio para trazer o meu real sucesso, né? Interessante quando tu fala isso, Gina. O que eu percebo mais hoje é que existe um desequilíbrio entre vida, saúde e carreira. Eu vejo que as pessoas não conseguem equilibrar. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter esse desequilíbrio. Eu sei que não dá pra gente... A maturidade que a gente tem hoje não é quando tinha 20 anos, né? E nem o corpo. E nem o nosso corpo era outra, ele aguentava muita pauleira. Então, quando a gente fala de envelhecência, dentro desse cenário da mudança, de entender todo esse processo, o que me chama a atenção é justamente essa, como é que eu posso falar, a resistência, né? A pessoa dedica muito à empresa, trabalha 8, 9 horas por dia, até 12. Ela enche a boca para falar que trabalha 12 horas por dia, até mais. E dedicar 50 minutos do dia para um treino, às vezes, não tem tempo. Então, eu acredito que você deve conhecer pessoas assim, como eu também conheço. E também já fomos assim, acredito também que já fomos assim. Sim. E no final das contas, a gente vai estar diante, como eu sempre falo nas minhas lives, de algum fator que vai te fazer mudar. Isso. Te fazer mudar. Então é interessante muito isso. As pessoas são muito dedicadas às suas carreiras, né? Essa dedicação à carreira acima de tudo. É verdade. Na verdade, assim, ao trabalho, de um modo geral, às vezes nem é realizador. Às vezes é aquele trabalho que a pessoa não está feliz, não está Que te paga, né? É o que te paga. Mas aí ela não consegue entender, enxergar ali uma saída, uma luz no fim do túnel. Então, você ter essa dedicação à tua vida, a se entregar para aquele problema, que é o grande peso da tua vida, né? Tem uma pesquisa que fala a respeito de como as pessoas vão ficar no futuro. 99%, aliás, a pesquisa é atual, 99% das pessoas na aposentadoria, elas precisam de ajuda. Seja ajuda do filho, seja ajuda de um parente, ou ela tenha um segundo trabalho no período da aposentadoria, porque só a aposentadoria em si não é suficiente para ela se manter. Uma pessoa de mais idade, ela vai ter mais despesas. Mesmo com saúde, ela vai ter mais despesa com farmácia, vai ter mais despesa com alimentação, uma série de fatores, né? E a essa pessoa que não tem energia mais para ter uma segunda atividade durante esse período da aposentadoria, ela vai passar dificuldade. Mas por que isso tudo acontece? Porque as coisas vão acontecendo e a pessoa não se prepara, não sabe viver de outra forma. Então, ela vai trabalhando num processo, num ritmo, num ciclo vicioso no dia a dia, repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. Quando você fala de recomeçar, eu não preciso esperar dar ruim. Eu não preciso esperar acontecer, né? Um trauma, um problema, uma crise. Eu posso fazer esse recomeço a qualquer momento. Opa, peraí, que eu vou dar uma olhada agora. Eu preciso dar uma olhadinha às vezes no retrovisor só para ver o que está acontecendo, como é que eu tô. Eu passei uma atividade hoje, né, lá no IFAC, que falava sobre isso. Você faz uma linha do tempo onde
do lado esquerdo ali você faz o teu nascimento e no final dessa linha a tua morte. Daí você marca onde é que você está hoje. E o que foi que aconteceu na tua vida, do teu nascimento até hoje. É claro que tem todo um sistema aí da tarefa, da dinâmica, mas é você colocar ali os pontos bons, os pontos ruins, que todo mundo tem, os momentos bons e os ruins, né? Do que foi que aconteceu. Eu olho ali opa, aconteceu assim, foi assim. O que eu preciso agora para olhar essa reta para o outro lado dela e eu vou construir. Porque aí eu bato no peito e assumo a autorresponsabilidade, né? Não é a vida que faz isso comigo. Sou eu que faço isso da minha vida. Então, eu não falo, não tive apoio, não me entenderam, não me ajudaram. Eu trago essa responsabilidade pessoal. Aí as coisas mudam. É interessante porque, assim, para quem não conhece o termo envelhecência, o processo de envelhecimento, né, uma filosofia que a gente encara o processo de envelhecimento de forma positiva e ativa, independente da idade que se encontra. Então, quando a Gina fala sobre isso, se a gente for fazer uma linha do tempo, né, atravessar uma linha do tempo aí, tem gente que vai estar na metade dessa linha do tempo, mas só tem um problema. A gente não sabe quando é o ponto final, né? A gente não sabe quando é o ponto final. Não A sabe. gente pode ter o ponto Ninguém final quer daqui a morrer um jovem, ano. né? De repente, vai ter essa live a gente falando sobre isso. Meu Deus do céu, vai ser alguma coisa. Então, assim, a gente acredita que vai viver muito tempo, mas não está no nosso domínio. Não está no nosso domínio. Exatamente. Saiu uma pesquisa agora falando sobre isso. Não sobre a questão do ponto final, mas falando sobre até 2030, eu não vou lembrar a porcentagem, mas vai vir uma epidemia de sedentarismo. E 2030 é daqui a 7 anos. A gente não está falando muita coisa. A gente está falando daqui a 7 anos. As pessoas acima de 50 anos, se me falha a memória, elas vão estar passando por um momento crítico de saúde devido ao sedentarismo. Então, assim, aí você fala, caramba, 7 anos, eu posso mudar. Hoje eu falando com um paciente, foi interessante, né? A gente estava falando sobre probabilidades, sobre mudanças, sobre essas questões. Assim, meu avô teve câncer, minha mãe teve câncer, meu avô faleceu, minha mãe não. Meu pai já faleceu, não foi de câncer, mas era diabético e hipertenso. Minha mãe, diabética e hipertensa. Tá aí, eu estou vendo o cenário. As linhas são traçadas. Sim. As linhas são traçadas. E a gente fala, dentro da ciência, que nós temos 3 variáveis. O gene, que é a parte genética. O ambiente é o que eu faço da minha vida, minhas decisões, né, meus hábitos. E o acaso. É o acaso. É às vezes, aquela pessoa que é o primeiro caso da família que teve uma doença específica. Existe também. Mas isso é a minoria. Então, hoje defende-se muito que o ambiente, ou seja, tuas escolhas, os teus hábitos, que vão proporcionar ou não o surgimento de algumas doenças que estão ali adormecidas. Ela está ali. Quando você vê seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, você é um indivíduo, ok, mas você vem de outras pessoas. Então, tu carrega dentro de você essas informações genéticas. E o que vai definir é o ambiente. E eu vejo as pessoas falando assim, meu pai, poxa, eu não quero chegar na minha idade, eu não quero chegar na idade do meu pai do jeito que ele está. Eu pergunto, tá, mas aí, o que está fazendo para ser diferente? O que está fazendo diferente, né? A história vai se repetir, geralmente, né? Acontece eu muito acho da história muito, se repetir. E as pessoas tendem a ter essa resistência de recomeço. Eu acredito que a maioria dos recomeços, eles são associados a notícias ruins. Tu concorda, Gina, com isso? Ou tu acha que as pessoas, espontaneamente, elas podem pensar em recomeço? Caramba, Leandro, assim, tem uma variante muito grande aí. Por quê? Existem alguns perfis de comportamento que têm um medo gigante de mudança. Eles preferem lidar com a zona de segurança ali. Então, eles precisam... Tá ruim, às vezes não tá bom, mas esse eu conheço. Esse momento, esse espaço. Então, acaba que assim, a pessoa não tem, do próprio perfil, da própria personalidade, ela
por ela, assim, essa ação. Então, esse perfil de pessoa, ele tem muito mais dificuldade de mudança. Já um perfil mais influenciador, comunicativo, um perfil mais dinâmico, né? Um perfil mais executor, ele gosta do desafio, ele se move aí para a mudança, não gosta de fazer as mesmas coisas todos os dias. Então, são perfis diferentes, né? Aí o perfil que tem mais isso de aventureiro no sangue, digamos assim, Sim. ele vai conseguir enxergar uma oportunidade nova e se arriscar mais. E o outro perfil, ele vai precisar de muito mais recursos, muito mais informação. E aí é onde entra a grande sacada do recomeço saudável. Porque o medo do recomeço se dá por eu desconhecer o futuro, que me gera ansiedade, que me gera alguns transtornos, alguns problemas que me impedem de seguir. Então, o que a gente precisa para uma transição segura, saudável? A gente precisa desenhar essa rota de ação, que a gente chama de roadmap. O que é essa rota de ação? Eu preciso enxergar o meu passado para construir o futuro. É uma referência, né? Não vou ficar presa na minha história, mas eu preciso ter uma referência de construção. Ok, saber onde eu estou nesse momento. Muitas vezes a pessoa fica pensando lá na frente no que ela quer construir, mas ela ainda não traçou definitivamente onde ela está hoje. Então, baseado em onde eu estou hoje, aí eu começo a pensar, a fazer planos para o futuro. Então, eu quero fazer uma transição, um recomeço. O que eu preciso? Que tipo de modelo de futuro eu quero construir? Vamos levar em consideração que uma pessoa queira escrever um livro, queira lançar um livro, um recomeço. Um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então, ela vai precisar entender a fundo todos os passos para que seja daqui 2 anos, seja daqui 3 anos. Quanto tempo? O homem não foi à lua de um dia para o outro. Então, eu tenho um projeto de recomeço, porém, eu preciso saber daqui quanto tempo ele vai ser realizado. Esse meu planejamento, ele precisa de dia, de hora, de visualização, ele precisa de todos os detalhes de informação. Então, quando isso tudo eu tenho construído, eu me sinto mais preparado, mais seguro. Então, essa transição vai acontecendo aos poucos. E eu vou me sentindo seguro. Correto. E se financeiramente eu preciso estar como? Que tipo de recurso financeiro preciso que esteja acontecendo para que nessa data esse meu recomeço esteja no momento, opa, era aqui, agora vai acontecer. Eu não sei como é que pronuncia aqui, mas ela botou, acredito em recomeços como desafios. Eu concordo completamente. Tudo aquilo que faz você sair do platô, te faz sair da Verusca, né? Minha parceira. Então, assim, tudo aquilo que te faz sair da... Eu não vou falar zona de conforto, porque nem sempre a pessoa está confortável. Mas vamos botar no platô, naquela linha ali que... constante, né? É um grande desafio, também vejo dessa forma. Mas eu falo para as pessoas ainda, é melhor você planejar o dia, planejar o desafio, do que ser pego de surpresa. Eu acredito muito nisso. Um exemplo, a pessoa compra um carro lindo, um carro novo. Aí o vendedor fala, vai fazer seguro? A pessoa, quanto é que custa? X. Quero não. Muito caro. Isso não vou querer, eu não vou bater o carro. Não está no domínio dele a questão. Eu sei que ele não quer bater o carro dele, mas não está no domínio dele isso aí. E muita gente compra carro e não faz seguro. Tem muita gente que prefere pagar a parcela do carro do que pagar um plano de saúde, porque ainda fala assim, não vou ficar doente. Não vou ficar doente. Não vou ficar doente. Então, o que a gente vê muito hoje, dentro do cenário dos recomeços, são a dificuldade de se libertar do presente. Assim, cara, mas por que eu vou recomeçar? Qual o motivo que eu tenho para recomeçar hoje? É isso também. Porque como você tem, que nem o Roberto lá, o China Chic, ele é um médico, fazia os plantões dele, tinha uma vida bacana. Aí nasceu um filho com paralisia cerebral. E naquela época, 40 anos atrás, era
um diagnóstico terrível. E ele teve que trabalhar muito para pagar o tratamento do filho dele, que só tinha expectativa de vida de 1 ano. E o que moveu ele foi isso. E aí as pessoas perguntam, Roberto, o que te fez ser palestrante? O que te fez fazer livro? Ele, necessidade. Necessidade. É o fator mais forte, né? Eu acredito que isso que faz o recomeço é a necessidade. Sim. Eu acho que as pessoas... Se eu tiver uma dor para ser sanada, então isso vai ser muito forte, é um ponto forte. E aí essa dor entra, por exemplo, essa do seguro do carro que você falou. A pessoa não faz o seguro do carro porque ela vai pagar um seguro. Não, ela faz um seguro porque ela tem o medo, a dor de perder tudo. Sim. De perder aquele bem. É o que move, né? Então, quando a gente para analisar, os recomeços sempre vão ser desafiadores. Sempre vão ser. Mas se a gente parar friamente para analisar, todo dia é um recomeço. Todo dia a gente tem a oportunidade de ser diferente. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa. É a atitude. É a atitude. A gente para analisar, todo mundo já teve um episódio de recomeço. Em alguma coisa. Em alguma coisa a gente já teve um recomeço. Eu acho que o desafio maior, Gina, dentro dessa questão do recomeço, não é a atitude de recomeçar. Porque a atitude é algo momentânea e emocional, muitas vezes. Eu acho que o difícil do recomeço é tornar não mais um recomeço, sim um hábito. Não é recomeço, é um hábito. Isso agora é minha nova fase, minha nova rotina. Esse é o meu novo eu. Exato. Então, assim, os empresários, tu conhece muitos empresários, tu é empresária, tu tem muito... E engraçado que para abrir um novo negócio, são muito mais corajosos, às vezes, do que tomar uma atitude na vida pessoal, né? É verdade. Porque aí demanda do olhar para dentro, que é muito o mais desafiador. Ninguém é tão cruel, ninguém é tão feroz do que você mesmo, dentro de você. Então, todos os teus conflitos, eles estão mais na tua mente do que no externo. Não é a questão da economia do país, da política, não é a questão social, não é a questão da dificuldade. É o que acontece aqui dentro, que faz com que você tome uma decisão ou não. Então, dentro das tomadas de decisão, porque o que nos move são os nossos valores internos. Então, os valores, eles são determinantes. Eles governam as nossas escolhas, as nossas decisões. E reconhecer, saber quais são, e são 5 os valores principais que nós temos. Nós temos mais de 5, mas 5 são os que definem ali o que a gente vai fazer. Foram nossos valores que nos fizeram estar aqui hoje. Os nossos objetivos vêm disso. Entende? É o que faz, é o que nos move a entregar isso, é fazer mais pelo outro, é o nosso servir, a nossa missão de vida. E aí entra aí a questão do Ikigai, que eu falei no início. Então, você não pode voltar para fazer o começo novamente, mas você pode, a partir de agora, criar um futuro diferente. Mas que futuro é esse? Que dor é essa que eu vou sanar? Que eu não conheço. Que eu preciso construir. Não, tá muito confortável às vezes. Ou eu tenho um negócio que está funcionando bem, ou eu tenho um trabalho que eu tenho um salário. E aí? O que eu vou recomeçar? Porque eu recomeço, são fases, né? Cada fase da minha vida é um recomeço. São ciclos de aprendizado, mas eu preciso enxergar e ter clareza do que eu quero alcançar. Porque ninguém quer morrer jovem, né, Leandro? Todo mundo quer ficar velhinho. E eu tenho um paciente que ele fala. Tem um paciente que fala assim, ele fala, só não envelhece quem morre novo. Quem morre novo. E eu, Gina, quero estar velhinha, né? Quando eu vou morrer, mas eu quero. E a gente, quando tá idoso, vive do quê? Vive de histórias, né? Porque a gente já construiu ao longo da vida várias coisas. Então, eu quero histórias que eu tenho orgulho de contar. Então,
a gente precisa pensar realmente assim, no que eu quero construir para que nessa fase da vida eu tenha essas histórias para contar para os netos, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que vão estar comigo, né? Que é o que vai ficar realmente, é esse legado. E é interessante que, sobre recomeço, né? Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e eu falo que todos os dias a gente tem muitos recomeços aqui na clínica. Hoje foi um dia bem cheio aqui na nossa agenda e muitos pacientes cirúrgicos, né? Que estavam normais até semana passada e sofreram um acidente e tiveram que fazer uma cirurgia. Aí eles começam, nossa, como eu dou valor a poder levantar sozinho. Nossa, eu tenho que beber água, eu tenho que pedir ajuda. Então, quando você passa por uma situação de vulnerabilidade, falar dessa forma, você vê como é importante ter tudo aquilo que a gente tem todos os dias. E talvez não acaba reconhecendo, né? A gente normaliza uma coisa tão boa que é a capacidade de se mexer, que é a capacidade de decidir sobre a sua vida, falar assim, cara, eu vou fazer algo diferente, né? Eu sei que as decisões são difíceis, eu sei que são difíceis, mas é impossível de viver sem decisão. Todo dia é decisão. Todo dia, toda hora, tem que tomar uma decisão. Por exemplo, eu vou para academia hoje, é uma decisão. É uma decisão. Nossa, eu vou parar de fumar, é uma decisão. Não estamos simplificando isso, tá? Uhum. Porque isso são fatores comportamentais e até químicos, muitas vezes, né? Muitos não, você também é químico, né? A neuroquímica. Então, as pessoas têm que entender que quando você vê uma pessoa ali, vamos falar que ele é fit, né? Uma pessoa que encara a saúde de outra forma, pode ter certeza que ela não acordou desse jeito. Ela não acordou, não, eu faço todo dia, para mim isso aí não é sofrimento. Pelo contrário, tem dia que a pessoa não quer. O que diferencia a pessoa da outra é a capacidade de constância. É verdade. É uma decisão que você não pode deixar muito ficar pensando. Porque eu sempre digo, nós somos animal. A neurociência fala sobre isso. Nós somos animais. E o animal das cavernas, aquele homem primitivo, ele, para sair e se alimentar, ele corria risco. Para sair e caçar, era um desgaste físico muito grande. E ele corria risco de vida também. Nós trazemos ainda dessa parte desse homem primitivo. Então, o que o nosso cérebro faz? O que ele traz para nós? Ele quer que a gente se economize, que a gente poupe essa energia. Só que os riscos que nós corremos hoje e a caça que nós fazemos hoje é na prateleira do supermercado. É um risco de fazer algo e não dar certo. Então, nosso gasto, nossa vida, nossa rotina mudou muito, mas os medos, a insegurança e tudo que nos fazia agir ou não, continuam com a gente. Então, quando você dá essa opção para o teu cérebro, eu vou levantar, tá tão quentinho aqui no meu travesseiro, eu vou levantar, vou para academia, eu não vou. Não, eu mereço. Aí vem aquele peso, né? Eu mereço ficar mais um pouquinho, eu tô cansada, eu preciso, o travesseiro tá tão gostoso, a cobertinha, enfim. E aí eu me saboto. A autossabotagem, ela vem com bastante força. Porque aí eu começo a ficar aqui, né? E são até, assim, respostas plausíveis. Não, eu estava muito cansada. Não, eu tinha um dia muito puxado. Eu tinha que sair mais cedo. Eu precisava fazer isso. Nossa, meu dia... Então, são respostas plausíveis, não são balela. Sim. São historinhas que eu vou contando para mim mesmo e vou deixando aquilo de lado. Quando eu decido fazer algo e eu não dou espaço para ficar pensando, vou, não vou, eu vou e faço. E eu faço isso todos os dias. Eu não dou espaço para o meu cérebro ficar decidindo se eu vou levantar e vou para academia. Porque se a gente for fazer esse jogo, não sai, porque não é fácil, não fica fácil. É sempre difícil. É sempre sofrido você levantar cedo, ir para academia e fazer o que tem que ser feito, né? É igual ir trabalhar, você levanta e vai. Você não fica pensando, hoje eu trabalho, hoje eu não trabalho, né? Esse condicionamento a gente aceita, né? Esse condicionamento a gente encara como engraçado, que eu vejo assim, aqui em Rio Branco, a gente aqui de Rio Branco, no Acre, eu não sei nas cidades de algumas pessoas que estão assistindo, o
que tem aumentado o número de farmácias. Demais. É um negócio insano. Isso é um sinal, isso é um sintoma que a sociedade está doente. Exatamente. E estão vendendo, estão se mantendo, né? Significa se está abrindo é porque está tendo público. Então, está tendo demanda. A gente tem que parar e escolher. É que não fala, eu não sei como é que vai ser, mas eu posso tentar evitar o que vem pela frente. Quando a gente vê, é como eu falo, os sinais estão aí. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala, a gente teve agora um período de seca absurdo. E há 5 meses atrás, chuvas intensas. Uhum. O meio ambiente, o mundo, ele está nos extremos. Mudou. Vem mudando. E os sinais estão aí. Aí as pessoas começam a falar, nossa, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Talvez, pelo mundo, pelo ambiente, algumas coisas são irreversíveis. A gente não sabe. E no corpo humano, é muito similar. Porque a gente, quando conversa com um paciente que é muito idoso, eu tenho um paciente de 90 anos. Aí ele toma cervejinha todo dia. Todo dia ele toma uma cervejinha dele. Eu falo, o senhor gosta de cerveja? Ele, não. Mas por que o senhor toma? Porque eu vou lá e converso com o pessoal. Ele gosta de conversar com as pessoas. E a cervejinha faz parte companhia, da né? roda. Faz parte da roda dele. Então aí ele só fala assim, eu só queria ter me cuidado melhor há um tempo atrás. Então sempre eu vejo um saudosismo ou um arrependimento na fala de alguns. Eu já escutei, eu trocaria tudo que eu tenho hoje para não depender de fazer hemodiálise, por exemplo. Ele tá aí, fiz tudo, tenho minhas coisas, mas eu tenho que terça, quinta e sábado e fazer hemodiálise. Nossa, é sofrido. Eu estou tendo que fazer todo dia isso. Aí ele fala, foi desleixo, porque não foi falta de aviso. Então, quando a gente traz esse projeto da envelhecência, a gente quer trazer as informações, os caminhos e eu acho o mais importante, o acolhimento. É para mostrar assim, você não pensa sozinho sobre isso. Nós temos várias pessoas que pensam iguais a você. Eu acho que a grande dificuldade de recomeçar também é se sentir sozinho. Leandro, eu falo sempre assim, nos meus treinamentos, né, a respeito da importância de fazer parte dos grupos certos. E de fazer parte de um grupo onde você não seja o mais sabidinho. Aquele grupo que você aprenda com eles, sabe? E nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Aquilo que a gente ouve, assiste, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha ações e atitudes de acordo com aquilo que a gente pretende para a vida. Então, fazer parte dos grupos certos, quando a gente fala de recomeço, isso é muito importante. Eu, durante a minha vida, desde que eu comecei essa prática de palestras e eventos e fui fazendo esse recomeço na minha vida. Em um momento isso começou, quando eu comecei a estudar e me preparar e fazer palestras e o Xinha Chique foi um dos meus mestres para aprender a falar em público, para fazer os meus trabalhos. Então, assim, seguir as pessoas certas aqui na rede social, no YouTube e em outros canais. Que tipo de conteúdo você anda buscando, faz parte daquilo que você quer lá na frente, faz parte do que você quer realizar, isso conta muito. Sim. Porque isso vai construindo o nosso entendimento. Então, fazer parte dos grupos certos, grupos de pessoas que estão com aquele mesmo objetivo, porque alguém vai estar lá na frente, então você vai conseguir aprender com aquele que já foi, com os erros dele. Esse é muito mais sábio de aprender com ele do que esperar o teu erro acontecer para você aprender, né? Então é uma série de fatores que são surpreendentes e são assim fantásticos. Acho que o recomeço são vários recomeços, né? Pode ser uma relação, pode ser um trabalho. Tem muitas pessoas que aposentam jovem e aí eu falei, agora? Preciso recomeçar minha vida de alguma forma. Como é que eu vou fazer? Então, o que você diria aí? O que a pessoa vai fazer? Se for engraçado, eu tava vendo um palestrante esse final de semana. Você tá me ouvindo? Não lembro o nome.
Tô ouvindo um retorno, não sei, parece de TV. Deixa eu ver aqui se melhora. Tá um pouco alto. Melhorou? Acho que sim. Tá. Eu tava vendo um palestrante no final de semana na internet, ele falando sobre cavalos. Eu não tava entendendo nada. Ele falou que ele leu um livro muito antigo, que ele falava sobre corrida de cavalo. Aí ele falava, para você chegar longe na corrida de cavalo, tu tem que ter um bom cavalo. Aí ele pergunta, ei, qual cavalo você está montado? É, exatamente. É interessante, porque quando fala nisso, ele fala não é só sobre o seu corpo, é sobre suas companhias. Na empresa, você está numa empresa que ela é um bom cavalo ou não? Você quer ser o melhor na sua área, você está usando o melhor cavalo? Então tudo que ele falava, ele usava como exemplo o cavalo. Esse livro é de 1920, 30, alguma coisa assim. Eu achei muito interessante, porque eles falavam naquela época usando o que eles tinham, que eram os cavalos, né? Então não adianta ser um bom jockey e você não ter um bom cavalo. E eu achei bem interessante esse exemplo. Quando eu paro para analisar aí, quem são os nossos cavalos hoje? Qual é o nosso cavalo? Exatamente. Quem é que está nos ajudando dentro desse processo? Porque a corrida acontece. A corrida é diária. A corrida é diária. E o cavalo que você tem que escolher. Agora você tem que cuidar do cavalo. Você fala, não, eu sou sozinho, eu vou fazer sozinho, eu consigo. Não. Talvez a minoria. Tem gente Qual a que tua consegue. principal fonte de conhecimento, né? É. Aí entra a história do cavalo. Eu quero mandar um beijo aqui para a Raquel, a menina das vagas aqui. Ela tá dando um oi ligadinha aqui, Leandro. Olha que bacana, e o interessante quando a gente fala dessas questões dos cavalos, né? E ele fala também na palestra, um dos maiores erros hoje é você se comparar com a sua referência. Gente, não faça isso. Não se compare com a sua referência. Se inspire na sua referência. A sua referência, ela vive outro momento. Ela já passou por onde você passou. Você sabe que na academia, por exemplo, né? Falando de atividade física, um dos maiores erros que acontece com quem está começando é a pessoa vai e olha para aquele que já está lá há anos, aquela pessoa que está lá forte, que tem um outro tipo, que tem outro, enfim, tem outra história. E ela olha e fala assim, pô, não vou conseguir. Aí começa a desanimar, se sente ali o patinho feio, né? E esse comparativo, tanto físico como profissional, como diversas áreas, você está olhando só ali o palco, você não está vendo os bastidores, né? Então, essa parte de comparação, a gente tem que se comparar só com a gente mesmo. Eu faço esse comparativo, como é que eu estava um mês atrás, como é que eu estava um ano atrás. Então, assim, a minha saúde, a minha vida, a minha qualidade, né? Então, é um contexto sistêmico que eu preciso avaliar. E eu vejo muito, Gina, as pessoas hoje, eu sigo fulano na internet. Aí eles querem caminhar o mesmo caminho do fulano. E assim, espelhamento não é isso, né? Não é isso. E é como eu falo, as comparações são duras. A minha esposa postou um dia desse no Instagram, achei bem massa. Ela falou, às vezes a grama do vizinho é mais verde, né? Mas ela pode ser artificial. Sim. Você assim, opa, não é mais só sobre ser mais verde, mas pode ser uma mentira. Aí você hoje, nessa vida de rede social, você tá ali numa sexta-feira, num feriado, vou pegar o feriadão agora. Muita gente ficou em casa. Na verdade, a maioria das pessoas ficaram em casa. Trabalhando ou descansando ali de forma mais tranquila. Aí você abre sua rede social. Aí você fala, nossa, eu fui a única pessoa que não viajei. Nossa, até o fulano tá viajando. Até o fulano tá viajando, né? Ela falou desse jeito. E isso tem duas opções. Fala assim, cara, no próximo 7 de setembro, eu não vou passar, eu vou viajar. Ou, após o fulano, não sei o que ele tá fazendo, não. Aí começa a ter um pensamento negativo sobre o fulano e te afunda. Isso vai te afundando. Em vez de falar assim, rapaz, eu não sei, mas que próximo feriadão eu não vou estar em casa, eu não vou. Então, eu acho que isso é um recomeço. Quando você toma uma decisão que no próximo feriado você não vai estar em casa, tu vai precisar de mais grana, talvez.
ou de mais atitude, que às vezes a pessoa tem grana e não tem atitude. E às vezes a pessoa nem tem grana e tem atitude e está lá curtindo. Então, as pessoas têm que entender. Se você quer, no próximo feriado, tá na praia, tá na Chapada, sei lá o que, tá na fazenda, na colônia, que nem a gente fala aqui, né? No interior. Cara, isso é atitude. Eu não tenho condição para isso. Tu tem um ano a partir de hoje para se planejar no feriado. O bom é que a gente sabe que tem um feriado daqui a um ano, mas outras coisas, infelizmente, podem nos surpreender. Inteligência emocional, né? De você saber entender, enxergar isso e entender como uma oportunidade aí de encarar isso como um desafio para estar aí no próximo feriado, se for isso que importa para você. Sim. Né? E depende do objetivo final de cada um, porque dentro do que se entende sobre o que leva a pessoa a ter sucesso ou não em determinada mudança, não é só o entendimento, conhecimento, intelecto, mas a inteligência emocional, ela está muito além disso. Que é a maneira como você olha para um desafio, por onde você vai, os recursos que você precisa adquirir, como você vai se destacar em tudo isso. O recomeço, às vezes, Leandro, a gente falou aqui, por escolha ou também por um forte impacto, né? Uma fatalidade, uma necessidade. Mas, às vezes, é necessário recomeçar por uma outra situação na vida. E se você não estiver preparado para aquilo, você perde o bonde, perde a oportunidade, né? Sim. E o que acontece? Às vezes a pessoa tem um sonho, um projeto, uma responsabilidade, uma liderança, um cargo, uma função, mas aí quando chega o momento, vem aquela oportunidade repentina, a pessoa não está pronta. Seja porque ela não tem determinado curso, formação, não se qualificou, seja porque ela não tem preparo profissional, ela não tem domínio, posicionamento, fala, comunicação, ela não tem uma capacidade de liderança para aquela função, ou sei lá, de repente ela precisa do inglês e não tem, se é algo, né, para fazer fora. Então, assim, o recomeço, ele pode ser construído me preparando, são sementinhas durante a minha vida, né? E aí, o que eu estou fazendo? Qual é a minha principal fonte de conhecimento para que eu saia daquela situação e recomece de uma forma diferente? Essa que é interessante quando tu fala isso, porque o recomeço ele tem que ser, como tu falou, tem dois caminhos, né? O recomeço por escolha, ou recomeço por necessidade, se a gente for resumir as duas formas de recomeço. E Gina, vamos para a parte final, tá? Já está sendo muito boa a nossa conversa. Vai ter uma segunda etapa 2, até fala assim, né? Dessa live, pode ter certeza. E o que tu pode falar para as pessoas que nesse momento, tipo assim, cara, e aí? O que falta para recomeçar? Gina, tá bom, eu sei que eu preciso, Gina, eu sei que eu... Mas me ajuda, me dá uma dica aí para eu botar em prática. Vamos lá. Se tudo funcionasse perfeitamente na tua vida, onde você gostaria de estar daqui 5 anos ou daqui 10 anos, né? Porque eu acredito que o recomeço, ele precisa dessa clareza do que eu quero alcançar, para entender o que eu vou construir, para entender o que eu preciso, quais os recursos necessários, né? Até anotei aqui, não perca sua energia tentando eliminar o medo. Porque o medo é bom. O pânico é ruim, mas o medo é bom, porque o medo, ele vem trazer entendimento para que a gente se prepare ainda mais para o que a gente quer alcançar. Então, o medo traz esse norte da estratégia que eu vou traçar para o meu futuro. Então é isso. Se eu pudesse dizer em uma frase assim, o que fazer seria conhecimento, autoconhecimento. Buscar as pessoas certas para alcançar aquilo que você quer alcançar, ter clareza para construir esse caminho. Excelente. Eu te agradeço muito por disponibilizar, depois de um dia corrido como esse, um tempo para a gente, para compartilhar um pouco do teu conhecimento, a tua vivência. E pode ter certeza que vão ter novos convites
A gente conta muito contigo dentro desse novo projeto. Eu não falo mais nem projeto, é realidade, ele está acontecendo. É que nem eu falei, eu ia postar no Instagram, eu esqueci. Às vezes eu falo assim, eu tenho alguns amigos que falam assim, Leandro, coisa idiota tu tá fazendo e tu fica fazendo vídeo e sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas que chegam e falam assim. E o que é legal a gente ver isso é que assim, as pessoas que fazem esse comentário, o que elas fizeram? É. Não, eu Nada. Eu acho que todo mundo começou lá atrás com uma ideia, talvez boba, sem pretensão. E o nosso objetivo, e eu mesmo da Gina, pessoal, que está aqui, do Maurício, do Cid, do Mari, somos todo mundo envolvido que já passou por aqui, é transformar a vida das pessoas. Ninguém é obrigado a nos ouvir, ninguém é obrigado a gente só está compartilhando um pouco do que a gente já viveu, vive, e a gente analisa muitas linhas futuras, né? Então, nada mais do que informação. Eu acho que, como a Gina falou bem, o autoconhecimento é fundamental e saber o futuro, saber planejar o futuro. Ninguém viaja entrando no carro e simplesmente saindo de casa. Todo mundo vê a rota. A gente não sabe, a gente hoje tem acesso a saber se vai chover, se não vai chover. Eu lembro quando eu era mais novo, Gina, eu viajava com meu padrasto e minha mãe, e a gente pegava aquela guia 4 rodas que tinha, mapa, e saía no mapa de papel. Não tinha Waze, né? Mapa de papel. Mas tinha um mapinha ali. Tinha um mapinha. E hoje você põe lá no Google Maps, no Waze, e você sabe até o tempo. O tempo do percurso e o tempo do clima. Então, assim, eu acho que o planejamento é fundamental. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa live. Recomeçar sempre vai ser uma tarefa difícil, mas necessária. Então, muito obrigado a todo mundo. Boa noite, Gina. Bom descanso. E a gente vai se falando, viu? Boa noite. Muito obrigada aqui pelo espaço, pelas pessoas que participaram aqui com a gente. Só pessoas queridas. Um abração e até a próxima, né? Até a próxima, pode ter certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.